anos do Partido dos Trabalhadores. Eu diria que é um evento de máxima importância para todos os filiados a todos que Muito boa noite a todos que nos assistem. Esse evento é um evento que comemora os 41 anos do Partido dos Trabalhadores. Eu diria que é um evento de máxima importância para todos os filiados simpatizantes do PT, mas também para todos os amantes da justiça, todos aqueles que consideram a justiça um valor universal. Nós vamos discutir no dia de hoje um dos maiores escândalos jurídicos da história do nosso país e talvez um dos maiores escândalos jurídicos do mundo. Alguns juristas, inclusive, comparam o caso Lula ao caso Dreyfus, que é conhecido na França e no mundo inteiro por ter sido perseguido pelo exército francês num embate permanente até que a justiça e a verdade foram restabelecidas. Eu devo a honra de mediar essa conversa aos companheiros do PT que organizaram esse evento, em nome da direção. Queria agradecer à presidenta Gleisi Hoffmann, ao secretário de Relações Internacionais, Romênio, e a sua assessoria, a ex-secretária de Relações Internacionais do PT, a Mônica Valente, bem como agradecer o presidente da Fundação Perseu Abramo, o ex-senador Aloysio Mercadante. Foram eles que nos propiciaram esse encontro, que contará com a presença do ex-candidato a presidente da França, Mélenchon, o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e um dos grandes juristas brasileiros, o Cacai, que é conhecido assim na comunidade jurídica pela coerência na defesa do Estado Democrático de Direito, uma das vozes que se insurge contra o atual estado de coisas em busca da consolidação da nossa Constituição e da volta a um clima de segurança jurídica que foi abandonado pelo país já há muitos anos. Eu faço uma breve introdução, lembrando que nós estamos nos estertores de um processo já dramático, que ensejou um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, uma prisão arbitrária do maior líder político da história desse país, e nós contamos com a comunidade jurídica nacional em peso, mas sobretudo com a comunidade internacional, política e jurídica, que denunciam para as autoridades brasileiras o clima de perseguição que se estabeleceu nesse país para retirar das urnas em 2018 aquele que, na minha opinião e de muitos analistas políticos, seria eleito presidente da República, ao invés daquele que ocupa atualmente a presidência pela extrema-direita, colocando em risco conquistas civilizatórias de uma geração que é o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Lembro que todas as pesquisas de opinião, até a resposta final do Tribunal Superior Eleitoral,
que retirou e impugnou a candidatura Lula. Lula liderava todas as pesquisas com cerca de 40% de intenção de voto. Eu tive a incumbência do partido de substituí-lo, faltando 3 semanas para o primeiro turno. E ainda assim, esse partido foi capaz, por sua militância, tenacidade, dignidade, levar a nossa candidatura para o segundo turno, e não fosse um conjunto de arbitrariedades também cometidas pela Força Tarefa de Curitiba, dentre as quais a divulgação de uma delação fraudulenta a 6 dias da eleição, possivelmente nós teríamos chegado ao segundo turno em condições de vitória. Então nós estamos falando sim de um drama nacional que pode e deve ser resolvido pela Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal. De maneira que nos 41 anos do PT, nós temos a honra de receber convidados ilustres para iluminar a cena jurídica nacional, a cena política internacional e sensibilizar a Suprema Corte para fazer justiça, que é tudo o que se pede. O presidente Lula e o PT jamais pediram um favor. Pediram para que as autoridades se ativessem aos autos, às provas e dessem ao presidente da República, ao ex-presidente Lula, um julgamento imparcial e justo. É tudo o que nesse momento nós estamos, enquanto comunidade política, requisitando ao Poder Judiciário. Eu encerro essa introdução passando a palavra para aquele que figurou como candidato a presidente da França, Jean-Luc Mélenchon, dando as boas-vindas, saudando a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e agradecendo imensamente a generosidade de participar, apesar do fuso horário que nos separa, desse evento comemorativo aos 41 anos do PT. Muito prazer em recebê-lo, é uma honra muito grande contar com a sua participação. Hein? Alors, attends, il faut que je remette mon micro. On m'entend là? Parfaitement. Bonsoir. Vous m'entendez en ce moment? Répondez-moi. Boa noite. Só esclarecendo o nosso público, Mélenchon, que via Zoom, todos os que nos assistem podem acionar a tradução simultânea que está disponível no aplicativo da própria plataforma. Então você vai falar em francês, mas vai poder ser ouvido em português, graças à tradução simultânea que está disponível já no presente momento. Parfait. Dites-moi le top départ, Sylvie, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller? Bien. Alors, je peux dire bonsoir à tout le monde, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Boa noite a todos. La tecnologie est, por une fois, de notre côté, puisqu'elle nous permet... A tecnologia está, por uma vez, do nosso lado, já que ela nos permite encontrarmos e termos um embate que terá uma importância considerável, tendo em vista o problema imenso com o qual nos confrontamos. O caso da perseguição judiciária contra nossa camarada Lula, contra o ex-presidente do Brasil, e a perseguição contra Dilma também, mas particularmente contra Lula, isso foi para nós a ocasião de uma tomada de consciência que nos levou a examinar o que estava acontecendo no mundo, porque nós acreditamos que o caso brasileiro foi uma espécie de antessala de um método político que em seguida se generalizou em todo o continente. Por exemplo, na Mauritânia, nós tivemos o caso do nosso amigo Berhandalia Ahmed, que era candidato
a eleição presidencial e que estava liderando e que foi preso com base numa denúncia. E se não houvesse uma campanha internacional que nós levamos à frente para tirá-lo dali, ele estaria ainda preso. E quando ele foi ao tribunal, o juiz lhe disse: ninguém apresentou queixa-crime contra o senhor, pode ir embora. E ele passou 8 meses na prisão. Mas nós temos também o caso nas Filipinas, e ali era uma candidata que não era da nossa família política, é uma liberal, a senhora Leila de Lima, que tem 4 acusações contra ela e que está há alguns anos em prisão e que é a personagem marcante da oposição. Poderia dar vários outros exemplos. Mais ou menos em todos os lugares do mundo, é o mesmo cenário que está ocorrendo. Primeiro, uma espécie de assédio que tem por objetivo de enfraquecer a presença moral da pessoa, candidato. Na fase 2, aparece uma personalidade um pouco perturbada que começa a denunciá-lo. E, nesse momento, aparece um jornalista que vem e que dá eco a essa denúncia. E, na base desta simples denúncia, os juízes decidem abrir investigações. Na França, isso se chama investigação preliminar. Isso significa que durante meses e meses, enquanto dura a investigação, a pessoa que está avisada, que foi nomeada, que foi jogada na lama da mídia, essa pessoa não tem acesso a nenhuma peça dos laudos. Hoje, após 3 anos das denúncias que foram feitas contra mim, eu ainda não sei do que estou sendo acusado, nem do que há dentro do dossiê. Eu não sei nada. Eu estou descobrindo, durante o decorrer dos acontecimentos, na imprensa, e essa é a fase 4, eu descubro trechos de depoimentos, trechos de discussões entre os juízes. Eu leio isso na própria mídia, então há um circuito que começa com uma denúncia, a imprensa, os juízes, de novo a mídia, e é uma espécie de círculo sem fim. E aí chega ao período eleitoral. No período eleitoral, todos os pretextos são bons para que surjam artigos sobre o assunto, para que a pessoa seja mostrada, seja apontada, e este é o circuito. Eu acho que nós temos métodos de proteção. O primeiro método é de nos informarmos uns aos outros. A segunda é de sermos solidários uns com os outros, porque vamos descobrir conexões. Por exemplo, um dos juízes que estava cuidando da investigação preliminar contra mim foi ao Brasil e encontrou o juiz Moro. Eu digo o juiz porque é o seu título, mas pessoalmente não acredito que seja um juiz. Ele encontrou com o juiz Moro e houve fotos que apareceram no Ministério da Justiça para que, e como eles chamaram disso, de troca de boas práticas. Ou seja, há uma ligação entre a questão Lula e a questão Mélenchon na França, através de indivíduos que comunicam-se os métodos de combate que eles usam contra nós. E essa é a razão pela qual nós começamos, do nosso lado, um trabalho de militante. Em primeiro lugar, porque, como me havia aconselhado Lula, é necessário preparar os espíritos. Lula me disse: você tem que ter uma narrativa. Porque os militantes são pessoas honestas. Eles têm confiança na justiça. Eles não conseguem admitir a ideia de que a justiça não seja justa e que ela seja diretamente manipulada pelo poder. E, com relação a nós, é a mesma coisa. Eu estava na extrema esquerda quando eu tinha 20 anos, mas eu fui membro do Partido Socialista durante 32 anos. Eu sou um homem
que tem, antes de mais nada, confiança na justiça. Não sou contra a polícia. Eu respeito a liberdade de imprensa. E foi muito difícil para mim de admitir que tudo isso era uma conexão e que essas pessoas estavam mancomunadas entre elas para me destruir. E é um pouco isso que deve ter acontecido com vocês, porque estou certo que que Lula e você, Fernando, vocês aspiram a uma justiça justa. Vocês não são hostis por princípio à lei e à justiça. Nós podemos combater a lei, mas nós somos todos por um sistema judiciário independente que possa atacar, abrir processos contra quem ele quiser. É por isso que eu me reconheço muito bem na sua frase, quando você disse: nós não pedimos um favor, nós pedimos apenas a justiça. E não é justo que os policiais transmitam aos jornalistas informações sobre as investigações que aquele que está em causa não tem acesso a essas informações. Não é justo que os juízes tenham entendimentos entre eles, através do Atlântico, para destruir os oponentes políticos. Porque na França eu sou uma das figuras marcantes da oposição à presidência da República. Então, eu contei a vocês isso, que a primeira questão é conectar-se com os camaradas do mundo, contar o que está acontecendo em outros lugares, para que as pessoas entendam que não são casos isolados, porque o que eles estão tentando fazer é que eles estão nos culpabilizando pessoalmente, para que as pessoas tenham vergonha dos seus líderes. Então, nós temos que explicar ao povo que é a mesma ofensiva em todo o mundo. Nós, por exemplo, apoiamos muito Rafael Correa, que tem 25 acusações. A outra coisa é que nós temos que nos organizarmos. Quando eu fui ver Lula em Curitiba, eu encontrei os advogados brasileiros de Lula, e depois eu fui à Argentina e eu encontrei os advogados argentinos, dos nossos amigos argentinos, que são extremamente profissionais. E em seguida nós organizamos o primeiro Fórum Mundial contra o Lawfare nas Filipinas, para defender a senadora que está presa. É uma senadora que não é da nossa família política, mas era a primeira vez que havia asiáticos numa campanha de mobilização internacional vinda da Europa. E nós queremos agora fazer um fórum mundial sobre o lawfare, porque nós queremos mostrar que é uma estratégia dos nossos adversários, e queremos mostrar que não somos corrompidos, que somos pessoas honestas. E é simples, é apenas olhar para as nossas contas no banco para ver que nenhum de nós se enriqueceu de forma alguma pela política. Então, nós clamamos a nossa honestidade. A primeira coisa que nós temos que fazer é defender os camaradas que estão acusados, para que eles não interiorizem os ataques repugnantes que são feitos contra eles. A primeira coisa é ajudar os líderes, os nossos líderes que estão em dificuldade. Eu digo nossos líderes porque na França eu não sou o único que está envolvido nessa questão. Eu tenho mais 3 ou 4 pessoas que estão também acusadas comigo. E quando eu venho a esse debate hoje à noite com vocês, sob a autoridade do Fernando, que é um amigo e um camarada, e para quem eu desejo o melhor para o Brasil, eu me defendo, eu construo uma relação de força. Eu quero que a polícia, que os juízes e que o presidente Macron, que eles saibam que nós estamos nos defendendo e que nós estamos unidos entre nós. Eu digo isso porque o meu país está conhecendo dias sombrios. O poder na França do senhor Macron, aproveitando a crise do Covid, está exercendo um controle sobre a população jamais visto na história.
com horários de interdição, de saída e entrada de casa, com as liberdades individuais reduzidas. E ele se lançou numa campanha que o coloca lado a lado do Viktor Orbán da Hungria, ou seja, que o jovem herói liberal, que parecia trazer nele a imagem da juventude, da invenção, da criatividade, é um presidente que diz a sua admiração pelos colaboracionistas da Segunda Guerra Mundial do século XX, Maurras e Pétain, e que se lançou numa cruzada, e agora ele se lançou contra os islamo-esquerdistas. E nós somos todos acusados de ser os agentes dos terroristas e dos islamistas. Nós estamos vivendo um momento absolutamente único na França, um momento em que a ministra da Educação Superior decidiu confiar a um organismo de investigação controle das pesquisas e em ciências humanas que são feitas na França, mostrando, apontando para acadêmicos e acusando-os de islamo-esquerdistas. Vocês podem imaginar como para mim tudo isso é odiento. A França é o país das luzes, a discussão, o debate sempre existiu na universidade. Eu gostaria de me inspirar de um filósofo das luzes, Bell, que dizia que não há nada de mais estúpido do que discutir efeitos de causas que não existem. Não existe islamismo esquerdista, não existe isso. E quanto a mim, vocês podem medir o ridículo, porque eu não sou muçulmano e eu não sou esquerdista. E além disso, em todas as batalhas políticas que aconteceram no norte da África, eu sempre estive do lado daqueles que combateram os islamistas. E ao ponto que 2 amigos meus na Tunísia morreram, foram assassinados pelos islamistas. Então é um momento muito terrível e eu estou contente de estar compartilhando com vocês uma pequena respiração, porque vocês levaram um combate encarniçado no Brasil. Se Lula não tivesse tido essa força incrível de caráter, se vocês tivessem sido vencidos, isso teria fortificado o campo dos nossos adversários no mundo inteiro. E já que isso não aconteceu com os brasileiros, nós na França também não seremos vencidos. Nós vamos resistir. Nós temos a necessidade de nos vermos, nos falarmos e resistir. E o PT, que foi um modelo para nós em tantos momentos, foi nessa questão também um exemplo, e é um prazer compartilhar com vocês todos, camaradas do Brasil. Estou dando alguns segundos aqui para terminar a tradução, mas eu queria agradecer imensamente a participação do Mélenchon e agradecer a descrição que ele faz do que nesse momento está acontecendo mundo afora. O lawfare, a guerra jurídica, não é uma exclusividade brasileira. Ela está acontecendo em vários lugares do mundo, inclusive no chamado Ocidente civilizado. A França agora está vivendo um momento grave, não só contra a figura do Mélenchon, mas usando artifícios conhecidos nossos já do bolsonarismo para insuflar a população contra minorias, sejam minorias políticas, sejam minorias religiosas, ou a combinação dessas duas coisas. Vejam que na França, os muçulmanos começam a ser perseguidos, mas na Espanha, o público-alvo, isso segundo o noticiário da semana passada, já são judeus. Aqui no Brasil, são as religiões de matriz afro ou a comunidade LGBT. E se você for para o Extremo Oriente, nem os liberais escapam à sanha persecutória quando é do interesse da extrema-direita
seguir nos seus propósitos. Ou seja, nem os liberais estão a salvo desse tipo de procedimento quando a extrema-direita recorre à instrumentalização da justiça, do Ministério Público, à instrumentalização da opinião pública em proveito dos seus próprios interesses. Portanto, o que está em marcha hoje e que deve ser denunciado e que pode ser contido é justamente esse avanço do extremismo da direita no mundo. Ela, efetivamente, esse extremismo coloca em risco as conquistas da nossa Constituição de 88, que espelha, como disse Mélenchon, o melhor da época das luzes, o melhor do iluminismo, que está sendo colocado em risco com essa escalada autoritária que se vê mundo afora. Nós vamos passar rapidamente um vídeo de saudação de companheiros de várias partes do mundo, celebrando os 41 anos do PT. Então eu peço a gentileza de assistirem esse vídeo comemorativo com a saudação dos companheiros que nós vamos conhecer em seguida. Por favor, podem veicular o vídeo.劳工党党员朋友们，值此巴西劳工党成立41周年之际，我谨代表中联部向贵党表示热烈祝贺。劳工党是巴西重要政治力量，中国共产党同巴西劳工党长期保持密切交往，建立了深厚的友谊。我们不会忘记，正是在劳工党执政时期，中国和巴西建立了全面战略伙伴关系，各领域友好交流合作不断深化。新冠肺炎疫情发生后，我们两党相互支持、相互声援，积极开展疫情防控和复工复产做法经验交流，为两国抗疫合作做出了贡献。今年是中国共产党成立100周年，我们愿以此为契机，深化与巴西劳工党的传统友谊，加强经验交流，共同构建求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，推动中巴全面战略伙伴关系持续稳定发展，造福两国和两国人民。祝巴西劳工党成立41周年系列庆祝活动圆满成功。Queridas compañeras del PT, queridos compañeros del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil, desde el Frente Amplio de Uruguay queremos mandarle un fraternal abrazo por estos 41 años de fundación de un partido clave para el Brasil, partido que transformó, siendo gobierno tanto en lo estadual como en lo nacional, transformó la realidad de cada una de las brasileñas, de cada uno de los brasileños. La hora exige el mayor esfuerzo de unidad de la izquierda y los progresismos en todos los países y en toda América Latina. En estos 41 años, cuando el Frente Amplio además cumple, junto con ustedes, medio siglo de vida, medio siglo de experiencia de la unidad de la izquierda y el progresismo en el Uruguay,
Queremos hacerles llegar a ustedes este abrazo fraterno, cálido, comprometido, solidario, convocante a la lucha conjunta. Compañeras, compañeros del PT, salud, salud Partido de los Trabajadores. Hello everyone. On the 41st anniversary of the founding of the Partido dos Trabajadores, I would like to congratulate all who celebrate this occasion. Brazil is a great country, noted for its institutionalized democracy and viable political parties. Partido dos Trabajadores is representing its constituency for the high objectives to further the interests of Brazil and the Brazilian nation. Against the backdrop of a complicated and deep change in the world's social and economic situation under the effect of pandemic, strengthening the dialogue and cooperation at the national and international level and honoring multilateralism is extremely important for all of us. In the year 2020, the scourge of pandemic, as well as severe illegal sanctions on my nation, highlighted that we need to work more together to revive common human values, which have been under attack in recent years. Humanity is a key to provide positive synergies in achieving our common objectives. Allow me to wish peace, stability, and development for all my fellow Brazilians. Thank you. Olá! Hoje é um dia especial, o dia do 41º aniversário do PT. 41 anos de luta, 41 anos a construir um Brasil mais democrático, um Brasil melhor. Apesar das circunstâncias que hoje vivemos e que são por vezes muito desanimadoras, não devemos perder o foco. Devemos manter sempre a ligação àquela que é a nossa história, a história da luta por um mundo mais fraterno, mais solidário e mais justo. E continuar a lutar, porque como diziam aqui em Portugal no pós-revolução de 74, a luta continua. A luta nunca acaba. Não esqueçam. A luta continua. Feliz aniversário. Parabéns, PT. Parabéns, companheiros. Salve. Mi chiamo Marco Consolo e sono il responsabile dell'area esteri e pace del partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea. Voglio fare gli auguri di cuore a tutte le militanti ed i militanti del Partido dos Trabajadores per il suo 41esimo compleanno. Molta acqua è passata sotto i ponti da quel 10 febbraio del 1980, data in cui nasceva il PT, con la partecipazione di leader sindacali, intellettuali, artisti, militanti politici e di organizzazioni di massa, attivisti religiosi e politici tornati nel paese dopo un lungo esilio e persecuzione da parte della dittatura. In tutti questi anni il PT ha difeso la democrazia, ha realizzato politiche di giustizia sociali, di sviluppo economico, per fare del Brasile un miglior paese. Queste battaglie hanno portato alla storica vittoria elettorale dell'ex presidente Lula. Nel 2005 è stato decisivo il contributo del PT e di Lula alla battaglia contro l'area di libero scambio delle Americhe, l'ALCA, e per la nascita della CELAC e di UNASUR. Il PT è stato tra i fondatori del Foro di Sao Paulo e continua ad avere un ruolo decisivo in questa importante assise di tutta la sinistra latinoamericana. Oggi, come Rifondazione Comunista, insieme al Comitato Lula Livre in Italia, siamo impegnati nella campagna per la libertà definitiva di Lula e la fine delle pretestuose accuse nei suoi confronti. Per un Brasile libero dal virus Bolsonaro, i nostri auguri al Partito de los Trabajadores per i suoi primi 41 anni di lotte. Un grande abbraccio dall'Italia. Solidariedade internacional de todos os companheiros que se pronunciaram com tanto carinho pela trajetória, pelo histórico do Partido dos Trabalhadores, e gostaria de anunciar um pronunciamento gravado do chefe de Estado da República Argentina,
Alberto Fernandes, que encontra-se nesse momento em viagem oficial ao México. E por essa razão, não estando disponível para a participação do evento ao vivo, fez questão de gravar a sua comunicação nesse evento. Peço então a gentileza de colocarem o vídeo do presidente Alberto Fernandes para os nossos ouvintes. Fernando. Deu um problema no upload do vídeo do Alberto, que assim que a técnica resolver, nós vamos transmitir. Então, vou inverter aqui a ordem dos convidados e pedir a gentileza do nosso querido Cacai se pronunciar sobre o tema proposto. Muito prazer, Cacai, estar com você. Uma honra te receber nesse espaço virtual. Muito obrigado por celebrar conosco os 41 anos do PT. Por favor, Cacai. Meu querido Haddad, é uma honra realmente enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a direção do PT por esse honroso convite. Deixar um abraço realmente muito carinhoso para o Mélenchon, que honra a história da França, que honra o iluminismo que faz tanta falta hoje. Fiquei até emocionado ao vê-lo falar. Eu que amo tanto aquele país também. E deixar especialmente um abraço para todos os militantes petistas, que hoje o partido faz 41 anos, um partido que honra a história do Lula. O Lula tem uma história de vida que é muito interessante e eu, ao abraçar o Lula e abraçar você, eu quero abraçar cada militante do partido. Eu não sou militante, não faço política partidária. A minha política, você sabe, é engajamento nas dúvidas que nós temos que ter para o Estado Democrático de Direito. O tema proposto é um tema que, de certa forma, até me emociona, porque desde o início da Operação Lava Jato, Fernando, eu tenho corrido o Brasil para mostrar os excessos que eu sabia, que eu via, que, de certa forma, eu sabia que existia, mas hoje está absolutamente claro. Já há 3 anos, correndo o país, eu faço uma observação que parece que agora está absolutamente comprovada. O que ocorreu com essa Operação Lava Jato é que esse juiz, que era o chefe da Operação Lava Jato, através de ser o chefe da Força Tarefa, ele tinha um projeto político. Ora, ele instrumentalizou o Poder Judiciário e instrumentalizou o Ministério Público, parte do Judiciário e parte do Ministério Público, com esse projeto político que levou adiante. Por isso é que, lá em 2018, quando ele saiu todo poderoso da 13ª Vara de Curitiba para assumir o Ministério, eu disse, numa entrevista que teve uma repercussão grande, que ele teria um fim melancólico, porque ele estava ali mercadejando a toga. É muito grave, isso não significa que ele representa o Judiciário. Demorou muito
O judiciário está tendo uma postura agora de enfrentamento necessária, porque nós sabíamos, e agora acho que o Brasil inteiro não tem mais dúvida, que ele era um juiz parcial, um não juiz, dentro de um projeto político, e digo mais, eu digo com maior certeza, ele e esse grupo, que vai ser responsabilizado agora, inclusive criminalmente, é o responsável por esse governo fascista, autoritário e genocida que aí está. Ele foi o principal eleitor deste governo. Quando eu fico vendo a necessidade de falar das vacinas nesse momento triste, em qualquer espaço nós temos que falar da necessidade da vacina. Por quê? Por causa dessa postura genocida, negacionista deste governo, que foi eleito, sim, por esse grupo que tinha... Eles são quase indigentes intelectuais, péssimos na cultura do direito, mas tinha uma grande estrutura de marketing e um grande apoio da mídia brasileira. Essa é uma realidade da qual nós podemos fugir. Então, esse enfrentamento foi sendo feito ao longo de todo esse tempo, sendo feito das formas mais diversas. Eu acho que é interessante que, quando nós fazemos a crítica à instrumentalização do Poder Judiciário, a resposta sempre é assim: mas os tribunais superiores, na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, aceitavam aquelas sentenças. Ora, a prova produzida na primeira instância, eu advogo no Supremo há 40 anos, a prova produzida na primeira instância, Haddad, ela é trazida para cá e muitas vezes não é questionada, porque você sabe, aqui não é um tribunal que vai fazer uma revisão. Agora está tudo muito claro. Eu fui advogado desde o primeiro dia da Operação Lava Jato. Por isso corri o Brasil 2, 3 anos, fazendo palestras no Brasil inteiro e debate. Não sou dono da verdade, mas eu sabia o que estava acontecendo. E eu já tinha enfrentado esse grupo do Moro com esse Deltan, lá atrás, quando ganhamos pela primeira vez o que era então o maior caso dele, anulando todos os processos. Então é importante que você, militante petista, que você, cidadão que tem essa cultura de manter o Estado democrático de direito, independentemente de partido, saiba que está na hora de nós fazermos cobrança, assim como bem disse o Melechon. Nós não podemos, nesse momento grave, acreditar que, agora que estamos chegando na hora certa, acreditar pelo fato de ter demorado muito que não valeu a pena. Valeu a pena, porque agora está explicitado esse julgamento que vai se dar no Supremo Tribunal Federal. É o julgamento, olha, eu como advogado não gosto, não devo e não posso fazer uma previsão de julgamento, porque eu estou lá no dia a dia, com todo o respeito ao Supremo Tribunal do meu país. Mas não há hipótese de ter um caso mais clássico de lawfare. Não há hipótese de ter um caso mais clássico em que houve, sem a menor sombra de dúvida, o uso indevido do recurso jurídico para ter uma perseguição política. Não há. O Supremo Tribunal está na frente de um impasse agora. Ou determina que houve a parcialidade, e cada vez mais há coisas espantosas aparecendo. Ainda hoje eu vi a demonstração de que uma delegada forjou um depoimento, sabendo os procuradores que era forjado. Ora, Haddad, se eles fossem os procuradores desse caso que está vindo à tona agora, e que nós conhecíamos, eles já teriam pedido a prisão deles. E se o juiz tivesse a mesma régua que teve, ele já teria determinado a prisão dos procuradores e dele próprio. Essa é a realidade que nós passamos. Agora, no Supremo Tribunal, nós vamos viver um momento em que o Supremo merece dar uma resposta ao país. Eu conversei hoje pela manhã com o meu querido amigo Boaventura Souza Santos, e ele exatamente dizia para ele, sobre uma palestra dele que eu vi, que ele fala que o Supremo merece uma resposta à nação brasileira. E é isso. O Poder Judiciário merece. Porque essa instrumentalização que foi feita não foi feita sobre o acordo, sobre o beneplácito de todo o Poder Judiciário. Eu não posso acreditar nisso. Não há, nesse julgamento que veremos agora, onde o ex-presidente Lula merece aquilo que o Gilmar disse, merece um tratamento e um julgamento justo. Eu tenho certeza que não há nenhuma possibilidade de dizer que esse cidadão, que esse ex-juiz, que mercadejou a toga, que instrumentalizou o Poder Judiciário, que esbofeteou a cara dos juízes que são sérios no Brasil inteiro. Da mesma forma que esse grupo de procuradores da República, que agora já tem 4, 5 ex-presidentes da Associação dos Procuradores da República, falando contra eles, pedindo investigação. Tem que haver investigação para saber até onde eles foram. Na questão internacional, me lembro de certa vez, eu sentado em Genebra, conversando com um advogado suíço, ele me dizia que os procuradores já não confiavam na Procuradoria Brasileira,
porque eles faziam um bypass nos acordos internacionais. Mas nesse momento em que vamos julgar a questão da nulidade dos processos do Lula, e veja bem, não há hipótese para qualquer estudante de direito de dizer que o juiz foi parcial, de declarar a parcialidade, sem a anulação do processo. A anulação é a consequência absoluta, porque senão nós viveremos um mundo que não é um mundo real, Fernando. Porque veja só, esse senhor já não é mais juiz, já não pode ser submetido ao CNJ, porque ele, dentro de um projeto político que ele fez e ganhou, ele elegeu o presidente da República, depois ele se separou, saiu do ministério, mas isso é briga de quadrilha. Não é nada mais do que uma briga de quadrilha. Então agora, nesse julgamento, o Supremo falar que ele foi parcial e não vai ter consequência alguma, a única consequência, sem a menor sombra de dúvida, é a nulidade de todos esses atos. E essa nulidade, ela deve se dar não só nesse habeas corpus, mas também nos processos todos em que esse senhor Moro atuou, seja dando a sentença, seja fazendo a expulsão. No Brasil tem uma expressão francesa, pas de nullité sans grief, que diz exatamente da questão da nulidade. Tem que haver um prejuízo. Ora, o prejuízo nesse caso, Fernando, não foi só pessoal por Lula que sofreu tanto, que ficou preso. O prejuízo foi para a nação brasileira, que chegou a desacreditar do Poder Judiciário. O prejuízo foi para o cidadão brasileiro, que viu agora tomar conta do país por conta desse lawfare, por conta desse grupo político que elegeu o presidente da República, viu o país agora à deriva. Um país que não tem ministro da Saúde num momento desse. Um país que não consegue fazer o enfrentamento, que optou por comprar cloroquina em vez de comprar a vacina. Tudo isso é fruto desse desastre que foi a condução desses processos de forma absolutamente parcial e politizada. Então eu quero dizer, como advogado que sou, não sou militante político, você sabe disso muito bem, que é muito importante que todos nós, nesse momento, estejamos atentos para o que está acontecendo. Repito, só agora as questões chegaram no Poder Judiciário, mas é tarde, mas ainda é tempo. Essa é a realidade. Nós temos que agora estar nas ruas para pedir que esse julgamento se dê de forma rápida. Não se pode esperar o próximo escândalo, não se pode esperar o que vai sair novamente. Esse é um caso clássico de lawfare. Fico feliz e até, de certa forma, emocionado de ver o Melechor aqui, porque eu sei o que ele sofreu lá, acompanho a vida dele na minha querida França, o berço da liberdade, onde também ocorre, evidentemente, esses excessos. Mas o excesso que ocorreu aqui, especialmente com o presidente Lula, mas muito mais, com todos aqueles que tinham esperança no Estado Democrático de Direito. Eu, como advogado, me senti ultrajado. Agora que ouço esses vídeos que estão acontecendo, essas mensagens que estão aparecendo, onde esses procuradores brincam com a sensibilidade, até mesmo quando faleceu o Arthur Neto, presidente. Isso dá náusea. São pessoas que merecem aquilo que eles não deram a nós, não deram aos réus da Lava Jato. Merecem o devido processo legal, mas merecem ser processados, assim como tem que ser no Estado Democrático de Direito. A nossa grandeza agora, no meu ponto de vista, a grandeza maior que nós podemos ter é desejar a eles tudo aquilo que eles negaram, que eles tenham uma ampla defesa, que tenham um devido processo legal e que, se condenados, eu fui autor da primeira ação direta de constitucionalidade defendida no plenário do Supremo da presunção de inocência. E esse senhor Sérgio Moro falava que essa era a maior derrota do grupo da Lava Jato, mas que eles tenham também o benefício óbvio de ter a Constituição do lado deles, que sejam recolhidos à prisão apenas após o trânsito em julgado. Nós não podemos usar a régua que eles usaram com a Constituição, com o povo brasileiro. Por isso é que é importante que a gente faça um enfrentamento técnico. Nós não precisamos ir muito além. Nós temos a convicção de que eles se apoderaram do discurso. Eles tinham uma narrativa calhorda, uma narrativa canalha. Sempre que nós ganhávamos alguma coisa, eles diziam, está acabando a Constituição, e tentavam dizer, Fernando, tentavam dizer, Melanchon, tentavam dizer para todos, que tinha uma grande mídia, que quem fazia o enfrentamento dos excessos é porque era contra o combate à corrupção. Eu costumo dizer, e digo isso para os petistas que estão ouvindo, que são pessoas valorosas e que acreditam que é possível melhorar o país, eu sempre disse que eu não permito que juiz algum, que delegado algum e que promotor algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que qualquer pessoa séria. Mas esse combate tem que ser feito
dentro da Constituição Federal, garantindo todos os direitos constitucionais. Isso é que vai fazer a nossa diferença deles. Essa é a chance que nós temos de resgatar um Brasil que seja um Brasil justo, mais igual e mais solidário. Nós não podemos deixar de acreditar que ainda é possível. Por isso é que nós temos que ter a convicção que vamos usar, sim, os meios jurídicos. Vamos acreditar no Poder Judiciário, sempre, como fizeram os advogados de todos esses processos que, ao longo desses anos, tanta amargura deu a todos nós, tanta angústia deu a todos nós, mas acreditando que, nesse momento, o Supremo Tribunal é chamado a fazer um reencontro com a nação brasileira. É muito mais do que com a população brasileira. Nós estamos falando para o povo brasileiro, mas nós estamos falando também a imagem que o Brasil tem para fora do Brasil. Isso repercute em todos os pontos. E acho que, ao falar do caso concreto, sem ser advogado, mas conhecendo o caso concreto, nós não temos nenhuma dúvida de que é necessário que haja uma nulidade de absolutamente em todos os casos que esse juiz ousou, eu diria assim, usurpar as competências e os direitos constitucionais, passando por cima, sem a menor sombra de dúvida, inclusive de uma questão de competência. O que é que faz um juiz de Curitiba julgar um sítio em Atibaia? Por que um juiz de Curitiba julga um apartamento em Guarujá? Por causa de um projeto político. Isso é que é o lawfare. É exatamente isso que é o lawfare. E agora, nessas mensagens que vêm à tona, eu falo isso para todos que estão me ouvindo, fica muito claro que eles sabiam o que estavam fazendo a burla. Ora, se eles sabiam o que estavam fazendo a burla, só há uma saída, só há uma hipótese que resta ao Poder Judiciário para resgatar a dignidade. É anular absolutamente todos esses atos. E depois da nulidade desses atos, aí nós temos que ter, e é importantíssimo que façamos isso, nós temos que ter a apuração de tudo isso que foi tramado. Não é possível que o cidadão roube o sonho do brasileiro, como esse juiz roubou. Que o cidadão esbofeteie o Poder Judiciário, como ele esbofeteou. Mercadeje com a toga como mercadejou. E, no entanto, saia por aí somente tendo como consequência a nulidade dos seus atos. O Brasil merece mais. O Brasil só será reconhecido como um país sério se o Poder Judiciário fizer esse reencontro com essa nulidade absoluta, mas também em homenagem aos milhares e milhares de juízes sérios, em homenagem aos milhares e milhares de Ministério Público, de pessoas que se dedicam no cumprimento da Constituição. E, principalmente, em homenagem ao cidadão brasileiro que viu, de certa forma, cair uma nuvem opaca sobre os seus olhos, como se o mundo fosse outro. Agora estamos tentando desvendar o mundo real. Eu, como advogado, diariamente fiz a minha parte nesse período e você sabe que continuarei simplesmente do lado da Constituição, do lado da verdade e do lado do povo brasileiro. Parabéns a vocês todos pelos 41 anos, é um orgulho para o país ter um partido como o PT. Eu acho que esse tempo que vocês governaram, esse tempo que vocês incorporaram 36 milhões que saíram da pobreza para passar a um outro tipo de vida. Foi exatamente esse tempo. Foi exatamente essas pessoas que chegaram na sociedade que se assustou com elas, que fez com que eles fizessem essa extrema reação e levaram o Lula, inclusive, para a cadeia. Em homenagem a essas pessoas é que nós devemos acreditar no judiciário. Obrigado. Eu queria, ao retomar a palavra, fazer uma reflexão. Se fosse por um cálculo de custo e benefício pessoal, talvez Mélenchon e Kakai não estivessem entre nós. Mas esses dois companheiros, Mélenchon, que milita na sua terra, no seu país de origem, na França, que é candidato a presidente da França. Kakai, que é um militante na área da advocacia, histórico, tem um nome consagrado na advocacia nacional. Estão colocando um valor acima de qualquer outra coisa, o interesse nacional, o interesse num Estado democrático de direito, numa civilização que tem a justiça, a liberdade e a verdade como lema.
Essas coisas são muito importantes, porque daqui a algum tempo nós vamos verificar, já que toda a verdade está sendo exposta, e cada dia que passa, mais e mais coisas virão à tona, eventos, mais e mais ocorrências virão à tona, toda a verdade vai ser revelada. O que nós estamos assistindo é a parte do que aconteceu. Tem muito mais coisa que vai vir à tona quando alguns arquivos secretos forem dados a público, as autoridades americanas um dia revelarem o nível de promiscuidade que aconteceu ao arrepio da lei brasileira, passando inclusive por cima de um Ministério Público, de um Ministério da Justiça, de um governo que já não era petista. Então, tudo isso que está sendo revelado e muito mais que virá, vai ser o juízo da história sobre a postura de cada um diante de fatos tão graves. Eu acho que li o Cacai mesmo falando na imprensa outro dia, dizendo, se esse juiz não for declarado parcial, nenhum outro será. Porque ele violou rigorosamente todos os dispositivos do Código de Processo Penal. Então nós estamos diante de daqueles momentos históricos decisivos em que um país, uma nação, virá a público por meio das suas autoridades competentes para dizer do que ela é feita e o que ela pretende para o seu futuro. Porque se você que está me ouvindo, você pode até ser antipetista, mas você não pode negar as evidências que estão sendo trazidas a público. Você não pode negar o direito de um filho seu, de um neto seu, poder defender democraticamente uma ideologia, uma visão de mundo, sem correr risco de vida, sem correr risco de que sua integridade moral seja prejudicada por um juiz parcial que não comunga com você os mesmos valores. Você tem que pensar que liberdade é uma coisa que a gente tem que defender para todo mundo, e justiça é uma coisa que a gente tem que defender para todo mundo, até para os membros da força-tarefa da Lava Jato. Nós queremos que eles respondam por seus atos num clima de liberdade e justiça que eles não garantiram para aqueles que eles visavam perseguir e destruir. É disso que nós estamos tratando aqui, de justiça. Isso não tem nada a ver com partido, nada a ver com política partidária. Nada a ver. Tem a ver com que tipo de sociedade nós queremos construir. Então eu consulto a nossa equipe técnica se já está com o nosso querido Alberto Fernandes. Lembrando que antes dele virá um vídeo de cumprimentos de companheiros do mundo inteiro aos 41 anos do PT. Então, passa-se um vídeo primeiro de cumprimentos e, na sequência, ouviremos o vídeo do presidente Alberto Fernandes. Por favor. On behalf of the International Commission of the United Russia Political Party from Moscow, we'd like to say you happy birthday. We know that Workers' Party is one of the most important political parties of Brazil. We already have a lot of things which been done together, including our meetings online. We'll be also happy to see each other without internet communication and to shake your hands. So I do believe that soonest, after these pandemic challenges, we can continue our relationship not only online. Best regards from my colleagues. Best regards from your Russian friends. Happy birthday. Este 10 de febrero, desde la tierra de Farabundo Martí, San Romero y Shafik Handal, mando un saludo al partido hermano, Partido de los Trabajadores PT del Brasil, por un aniversario más. Hoy, el 41 años cumplen de fundación. Les felicito porque estas 4 décadas ustedes han hecho muchos cambios.
de lucha constante por el bienestar, la justicia social y la transformación y fortalecimiento democrático de Brasil, pero también han trabajado intenso por la integración y unidad de los pueblos de nuestra América. Felicitaciones, porque en este periodo que ustedes han gobernado Brasil, con Lula, con Dilma, han producido cambios, han cambiado la vida de las personas, poniendo en práctica las mejores propuestas para su país, para hacerlo socialmente justo, con políticas exitosas en la lucha contra el hambre y la pobreza y la exclusión, con unas mejoras de distribución de ingresos increíbles, y han elevado a su potencia a muchas industrias y han creado un crecimiento económico. Yo les felicito porque el PT ha sido ejemplo de todo ello, pero también de la participación democrática de la ciudadanía, y han defendido la transparencia institucional. Realmente, dentro de todos los procesos, nosotros también siempre hemos admirado lo que se hizo cuando se gobernó por parte de los trabajadores de Brasil. Y en estos momentos de tiempo de pandemia, en que Brasil pasa por una situación económica muy crítica, incluyendo pues todos estos estragos causados por la pandemia, pido se respete lo conquistado por el pueblo en los periodos que gobernó el PT durante esas 4 décadas. También lo referente a seguir garantizando los derechos, el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, la equidad, la paz y el medio ambiente. Creo que Brasil y toda América Latina se merece que ese legado que dejó en su gestión el PT siga en el poder que se construye día a día del pueblo, en esa fuerza determinante que tiene el PT. Así que muchas felicidades, estamos con ustedes, toda nuestra solidaridad para seguir adelante. Juntos lo lograremos. Nuestra América crecerá, florecerá, como ya estamos viendo otros procesos también que avanzan por el bien de la humanidad. Voglio rivolgermi a voi, cari compagni, per un saluto fraterno. La sinistra italiana è sempre stata amica del Partito dei Lavoratori, amica e vicina al vostro modo di pensare, al vostro modo di concepire la sinistra senza dogmatismi, ma con la capacità di cogliere tutti gli aspetti della modernità, ma comunque sempre dalla parte dei cittadini più deboli e impegnati nella lotta contro la diseguaglianza, contro l'ingiustizia. Il vostro partito ha rappresentato una grande speranza per tutto il continente sudamericano e l'esperienza di governo di Lula e di Dilma non possono essere dimenticati. In questo momento difficile in cui il Brasile è sotto il tallone di una destra incapace che disastrosamente ha condotto il paese nella vicenda della pandemia, tutta l'attenzione è rivolta a voi, alla vostra capacità di risollevarvi e di tornare a vincere e di tornare a rappresentare quella speranza per la sinistra e per i lavoratori di tutto il mondo che avete saputo essere nei momenti migliori della vostra storia. Estimados companheiros, por ocasião do aniversário do Partido dos Trabalhadores, enviamos aos companheiros do núcleo do PT Lisboa as nossas felicitações e saudações amigas. Queremos reafirmar a nossa solidariedade para com a vossa luta contra as desastrosas e reacionárias políticas do governo Bolsonaro e pela adoção de medidas urgentes e adequadas de combate à epidemia da Covid-19 e de salvaguarda da saúde e da vida dos brasileiros, em defesa dos direitos dos trabalhadores e do vosso povo, das liberdades e da democracia, da soberania e independência do vosso país. Fazemos os melhores votos para que a persistente luta dos trabalhadores e povo brasileiro derrote o governo Bolsonaro e as suas políticas de retrocesso social, empobrecimento, ataque à democracia e conquiste um novo caminho para o Brasil de progresso social,
desenvolvimento soberano e amizade e cooperação com todos os povos latino-americanos e do mundo, pondo em recuo o imperialismo e as forças reacionárias na América Latina. Estimados companheiros, na luta comum em defesa dos direitos e aspirações dos trabalhadores e dos nossos dois povos, poderão contar com a solidariedade dos comunistas portugueses. Manifestações de solidariedade, apreço ao Partido dos Trabalhadores, manifestações vindas de todo o canto do mundo. São companheiros muito antigos que acompanham a trajetória do PT, do presidente Lula, das nossas lideranças e com quem nós comungamos valores há muitos anos, há muitas décadas, na construção de um mundo melhor. Agradecer essas manifestações e agora verificar com a equipe se é possível ouvir o pronunciamento do nosso querido presidente Alberto Fernandes da República Argentina. Então, podem colocar no ar, por favor. Queridos amigos del Partido de los Trabajadores, primero, feliz cumpleaños. Una alegría ser parte de la celebración de los 41 años de la fundación del PT. Un partido tan importante para Brasil, tan querido por toda Latinoamérica, tan querido personalmente por mí, donde tengo allí muchos amigos a los que respeto por su vocación militante y a los que quiero particularmente. Una mención especial para el querido Lula, alguien a quien admiré mucho siendo presidente él y siendo jefe de gabinete yo, alguien que realmente marcó un antes y después en Brasil, pero también marcó un antes y un después en América Latina. Para él todo mi afecto, todo mi respeto, todo mi cariño y todo mi compromiso. Sé que en este día, donde ustedes conmemoran el 41º aniversario del Partido de los Trabajadores, me han invitado a reflexionar sobre un problema que tiene el continente, que es el lawfare. Ese maldito mecanismo que se ha instalado en Brasil y en otros lugares del continente y que ha servido para que
la prensa y la justicia se vinculen básicamente para perseguir opositores al régimen político que en ese momento o en ese lugar gobiernan. La verdad es que uno puede ver muchos casos en distintos lugares de América Latina donde claramente hay acciones persecutorias y hay causas judiciales que se sustentan en ciertas reglas procesales y también en un cúmulo de arbitrariedades que han servido para encarcelar, para perseguir opositores. Yo siempre que me toca hablar de esto, saben ustedes que enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, digo que hay en América Latina como 3 casos absolutamente claros de ese uso del poder, de ese acuerdo entre el poder y los medios para instalar en el imaginario público la idea de culpabilidad de alguna persona. Allí en Ecuador está el primer caso. Es el caso de Rafael Correa. Rafael Correa está siendo perseguido por la justicia ecuatoriana a partir de la declaración de un supuesto policía arrepentido que le atribuye a Rafael Correa haberle encomendado la comisión de un delito tremendo, un homicidio. Y a partir de allí, con esa sola declaración, empezó una persecución sobre Rafael Correa que lo obligó a dejar su país y lo obligó a vivir refugiándose de una orden de detención realmente vergonzosa. ¿Qué característica tiene el caso Correa? La utilización de un arrepentido. Toda la figura de los arrepentidos fueron figuras que entraron al derecho penal latinoamericano bajo la influencia del derecho penal norteamericano. En nuestro continente siempre pesó más la influencia del derecho europeo que el americano. Pero en los últimos años, la influencia del derecho americano con algunas de estas instituciones empezó a hacerse claro. Lo que le pasó a Correa en Ecuador no es muy distinto a lo que le pasó a Cristina acá en Buenos Aires, en lo que se conoció como la causa de los cuadernos, en donde a partir del arrepentimiento del supuesto chofer o de un chofer de un funcionario del gobierno de Cristina, donde imputaba el cobro de coimas por parte de empresarios, empezaron a sucederse unas y otras declaraciones de empresarios que señalaban a exfuncionarios, muchos de ellos miembros del gobierno de Cristina y algunos a Cristina particularmente. Sobre esta base de la declaración de los arrepentidos se construyó una megacausa donde Cristina aparece como responsable de una extraña asociación ilícita que conforman el chofer, funcionarios del gobierno de Cristina y un montón de empresarios que se vieron conminados a arrepentirse, entre comillas, formando así una extraña, decía yo, asociación ilícita de gente que no se conoce entre sí. La verdad es que a estos 2 casos uno debería sumarle el caso de Lula. Cuando Lula fue condenado, escribí aquí en Buenos Aires una nota que llamaba Argen Lula, donde trataba de buscar las semejanzas entre lo que estaba ocurriendo en Brasil y lo que estaba ocurriendo en Argentina. En Argentina también se instituyó no hace mucho tiempo la figura del arrepentido.
y lo mismo que Brasil. Ecuador, Brasil y Argentina, prácticamente la figura del arrepentido se sumó o apareció con muy poco tiempo de diferencia. En el caso de Brasil, a Lula le pasó exactamente lo mismo. Una supuesta persona condenada que dice haber oído que un departamento era propiedad de Lula. A partir de allí, una causa construida malamente por un juez que anduvo circulando por todo el continente mostrándose como un paladín de la lucha contra la corrupción y que terminó siendo ministro de Justicia del actual gobierno de Brasil, apareció construyéndose, decía yo, una causa que le permitió a los fiscales y al juez interviniente terminar por condenarlo a Lula. Lo más llamativo de ese caso era que la imputación que le hacían a Lula era haber recibido ese departamento como parte de una coima de una empresa constructora. No había ningún documento que avalara que Lula era propietario de esa casa. No había ni un boleto de compraventa, ni siquiera había mucho menos una escritura que pusiera ese departamento a su nombre o a nombre de alguna persona vinculada a él. Sin embargo, simplemente por el juego de las libres convicciones de ese singular juez Moro, terminó siendo condenado. Lo más llamativo de todo esto es que ese mismo departamento finalmente terminó siendo ejecutado a otra persona para cobrarle una deuda. ¿Cómo puede ser que la misma justicia que dijo que ese departamento era propiedad de Lula, después ejecute ese departamento para cobrarle la deuda a otra persona? De la ignominia del proceso contra Lula dan cuenta las nuevas noticias. Ahora ya conocemos cómo el juez Moro manipulaba a los fiscales, y los fiscales se prestaban para eso, para garantizar que Lula no pudiera ser candidato y siguiera procesado mucho tiempo para lograr ese objetivo. Ahora, gracias a Dios, parece ser que las pruebas revelan claramente cómo fue la persecución a Lula. Y yo lo celebro porque siempre confía en Lula. Y por eso lo visité también en sus días de cautiverio, allí cuando estuvo detenido a disposición de este juez Moro. Y muchos me criticaron porque me decían que estaba desoyendo a la acción de la justicia. Pero la verdad, cuando lo fui a visitar, conocía perfectamente bien cómo era esa causa, cómo era la imputación que pesaba sobre Lula, cómo había sido el procedimiento que lo estaba inculpando, y fui con la plena convicción de ir a visitar a una persona inocente que estaba detenida. Y el tiempo me dio la razón. El tiempo demostró que en el caso puntual de Lula habían organizado una serie de engranajes del que participaban fiscales, jueces y medios de comunicación para construir en el imaginario público de Brasil la idea de que Lula era un delincuente. Ahora ya sabemos cómo pasaron las cosas y ahora todo está quedando al descubierto. América Latina padece desde hace algunos años esta utilización de la justicia para perseguir opositores. Esta manipulación que hacen la justicia y los medios sobre los ciudadanos comunes para construir en la cabeza de ellos la idea de que hay culpabilidades allí donde solo hay inocencias. Y los casos se repiten, insisto, más allá de estos tres que acabo de nombrar. Cuento uno, en Chile. Marco Enrique Sominami hace 7 años que está siendo procesado e investigado e involucrado en una causa penal por una investigación que afecta a alguien que fue su asesor.
ni siquiera él. Ahora, resulta que en Chile existe una norma que dice que aquel que está procesado pierde sus derechos políticos. No solo no puede ser candidato, sino que tampoco puede votar. Hace pocos días atrás me presenté como amicus curiae ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que haga algo para evitar esta manipulación que ocurre en Chile, que permite a los jueces tener una persona procesada a lo largo de los años y privarla de ese modo de los derechos políticos que esa persona tiene. Yo entiendo que en América Latina se está revirtiendo el presente que se vivió en los últimos años, que el cambio ese empezó a operar en Argentina, siguió en Bolivia, seguramente opera el mismo cambio o en el mismo sentido un cambio en Ecuador. Y yo tengo plena confianza que Brasil también reverá todo esto que está ocurriendo. Que como siempre digo, a la luz de alguien como yo, que abrazó el derecho, la abogacía, con pasión, solo le genera penuria ver el uso que se hace de la justicia en perjuicio de mucha gente. Yo confío que esto empiece a revertirse. Sé que cuesta mucho, porque lo que tienen que revisar las sentencias que se han dictado en ese periodo son parte de esa corporación judicial que se prestó a estas prácticas y que en acuerdo con medios de comunicación llevaron adelante las persecuciones de las que hablo. Con lo cual uno tiene que pelear contra un enorme monstruo, un monstruo que no lo escucha en la justicia y un monstruo que lo ataca incansablemente en los medios de comunicación. Pero sigo creyendo en el Estado de Derecho y sigo creyendo que mientras el Estado de Derecho se vulnere y afecte a cualquier persona inocente más allá de su ideología, nuestro deber es estar al lado del que padece, del perseguido, del injustamente acusado. La lucha continúa, no ha terminado. Ni han terminado las causas contra Lula, ni han terminado las causas contra Cristina, ni han terminado las causas contra Rafael Correa, ni se ha resuelto el problema de Marco Enrique Sominami en Chile. Yo creo que el mayor esfuerzo que tenemos que hacer es explicarle a la gente lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que nunca más debe volver a pasar. Estas cosas a las que se anima la derecha no son cosas a las que se anima el progresismo, porque francamente nosotros valoramos mucho la libertad humana y valoramos mucho los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres. Y lo último que queremos es que esos derechos de algún modo caduquen, se caigan, se pierdan o se lastimen. Esa es la lucha que tenemos por delante. Lamentablemente, el lawfare sigue siendo todavía una realidad en el continente. Sigue permaneciendo y sus efectos siguen generando este daño tan enorme que es el daño de poner en crisis la credibilidad del sistema democrático. No bajemos los brazos. Tenemos razón nosotros. Sigámonos ocupándonos de alzar nuestras voces para que de una vez y para siempre la justicia esté al servicio de dar a cada uno lo que le corresponde y no de endilgar culpabilidad en alguien que simplemente es inocente. Feliz cumpleaños, compañeros y compañeras. Desde Argentina los abrazo con el corazón. Muchas gracias.
Bom, eu disse há pouco que Mélenchon e Kakai, se fossem fazer uma análise pessoal, não estariam entre nós. Isso vale ainda mais para um chefe de Estado no exercício das suas funções. O presidente Alberto Fernandes vem a público declarar apoio ao presidente Lula depois de estudar minuciosamente o seu processo, como ficou absolutamente demonstrado na sua fala. O presidente Alberto Fernandes tem os detalhes do que se passou em Curitiba, acompanha os eventos políticos brasileiros na minúcia e, na condição de representante do povo argentino, vem a público se solidarizar com esse processo de lawfare que o presidente Lula sofre. E dá um testemunho do que ele observa em relação a vários líderes latino-americanos vítimas do mesmo tipo de procedimento. Na Argentina, Cristina Kirchner; no Equador, Rafael Correa. Diria que Evo Morales sofreu um processo ainda mais dramático, porque ganhou uma eleição e não tomou posse. E um ano depois ficou comprovada a fraude contra a democracia boliviana, com a eleição de Luiz Arce, dando provas cabais de que, sim, Evo Morales tinha ganhado a eleição um ano antes. De maneira que nós estamos diante de uma situação, Rafael, Cristina e Lula, que demonstram que há uma articulação para desestabilizar as democracias latino-americanas. Portanto, a decisão que os 3 palestrantes tomaram, colocaram acima de qualquer interesse partidário, pessoal, particular, o interesse de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de uma região que se reencontre o seu destino de desenvolvimento com inclusão social. Não é pouca coisa o que nós assistimos aqui no dia de hoje. Não é pouca coisa mobilizarmos a inteligência de tantos países em proveito de uma causa que chama a atenção do mundo. Diante dos fatos conhecidos, de tudo que já foi revelado, eu quero crer que seja impossível, com os respeitos que o Kakai demonstrou à Suprema Corte e que eu reitero, é impossível fechar os olhos para tanto arbítrio e colocar a justiça em segundo plano diante de ambições políticas pessoais. Acho que o que está em jogo aqui é mais do que o destino de um homem, é exatamente o que nós queremos ser enquanto nação. E enquanto nós confundirmos essas duas coisas, enquanto nós misturarmos a busca por justiça da busca por ganhos eleitorais, nós não vamos estar fazendo o certo. Vamos separar as duas coisas e vamos pensar, existe um cidadão que está pedindo não um favor, mas aquilo que o Estado brasileiro tem a obrigação de lhe oferecer na forma da Constituição. Um julgamento justo com um juiz imparcial. Se diante de todas as evidências e provas trazidas a público, nós não formos dignos desse fecho, desse arremate que põe a fim a esses processos persecutórios em razão da ideologia de quem quer que seja, eu acho que nós não vamos ser dignos da democracia. Então, diante disso, eu queria agradecer imensamente o presidente Alberto Fernandes pela fala corajosa e sóbria, pela presença do Mélenchon conosco, que fez questão de, depois de ter visitado o presidente Lula e se apropriado das circunstâncias que o colocaram naquela situação, fez questão de voltar ao Brasil virtualmente para dar o seu testemunho, que acompanha para e passo o caso Lula, que terá repercussão, tem e terá repercussão internacional, e nosso companheiro Kakai, que com o brilho habitual colocou as coisas juridicamente nos seus devidos lugares.
Então eu queria encerrar agradecendo a audiência, celebrando os 41 anos do PT, agradecendo quem nos acompanhou até aqui e torcendo muito pelo Brasil. Um Brasil mais justo e mais fraterno, onde qualquer pessoa, independente do credo, independente da ideologia, independente da orientação sexual, independente da religião, possa dizer: o Estado brasileiro me protege na forma da lei. O Estado brasileiro assegura a minha liberdade na forma da lei. O Estado brasileiro me assegura justiça na forma da lei. Uma boa noite a todos. Cacá, meu abraço. Fiquem com Deus e vamos torcer para que termine bem essa história. Tem tudo para terminar. Um pouquinho de coragem e essas coisas vão ser colocadas em pratos limpos e o Brasil vai reencontrar os seus sonhos ali na frente, logo mais. Tudo de bom. Abraço e obrigado. Abraço a todos. Obrigado, Haddad. Possa dizer: o Estado brasileiro me protege na forma da lei. O Estado brasileiro assegura a minha liberdade na forma da lei. O Estado brasileiro me assegura justiça